Minha amiga e meu amigo, na manhã desse último dia 9 de junho, segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid foi ouvido no Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura a, essa, essa farsa chamada tentativa de golpe de Estado. Mesmo porque ele é a testemunha, ele é o X9, o delator. Fez um monte de denúncias sem provas, ferrando a vida de um monte de gente. O advogado do general Braga Neto fez uma pergunta ao tenente-coronel Mauro Cid e ele caiu numa contradição, numa imensa contradição. Eu queria que você assistisse o vídeo que eu vou colocar para você, mas preste bastante atenção. Depois eu volto para os comentários. Se ele confirma que soube do plano Punhal Verde e Amarelo apenas através das investigações após o seu acordo de colaboração. Isso está claro, né? Quando que o senhor soube do plano ou da operação Punhal Verde e Amarelo? Foi pela imprensa quando houve a operação pela manhã. Quando houve a operação. E que de tarde eu iria depor na Polícia Federal, que eu já tinha sido convocado, acho que uns 3, 4 dias antes. Ok. Então, portanto, após o acordo de colaboração dele, correto, ministro? Sem dúvida, isso foi mais de ano, foi um ano depois. Então, um ano e vamos lá. 2 meses, 3 meses. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado, folha 633, 633 versos da PET 11767, ministro. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado se o general Braga Neto era o único a saber do documento Punhal Verde e Amarelo. O senhor deu uma resposta longa e, em dado momento, disse o seguinte: quem estava realmente era o general, três pontinhos, junto, era o general Braga Neto. Considerando que o senhor afirmou hoje que desconhecia completamente o plano Punhal Verde e Amarelo e só tomou conhecimento dele pela imprensa, como é que o senhor poderia saber as pessoas que eram ligadas a esse plano? Por favor. Eu não me recordo de ter dito que o general Braga Neto conhecia o plano. Em 2019, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, o Exército Brasileiro havia indicado o tenente-coronel Mauro Cid para ser o ajudante de ordem, ou seja, aquela pessoa que o assessora o tempo todo, quase que 24 horas, sendo um dos assessores mais próximos do presidente Bolsonaro. E para ser tão próximo assim, é preciso ter confiança. Esse senhor, tenente-coronel Mauro Cid, do Exército Brasileiro, fez algumas besteiras em sua vida. E em razão dessas besteiras, que eu não vou mencionar aqui, o Supremo Tribunal Federal, entenda-se, ministro Alexandre de Moraes, determinou a busca e apreensão dos seus aparelhos de telefone celulares e eletrônicos. Em um desses aparelhos, por certo, foi encontrada alguma caca que o tenente-coronel praticou. E com base neste encontro, certamente ele se sentindo pressionado, até como forma de se livrar dos possíveis erros que ele cometeu e que iria lhe comprometer, resolveu criar uma história que agradasse ao sistema, história essa que todo mundo sabemos, a tal tentativa de golpe de Estado. Ele criou a história e, para sustentar a história, ele também trouxe alguns personagens. Enrolou a vida de um monte de gente. E se deu como colaborador, testemunha colaboradora, ou seja, fez uma delação premiada na condição de X9, acusou um monte de gente sem nenhuma prova. Sem nenhuma prova. Ele foi chamado na Polícia Federal para prestar esclarecimento 11 vezes.
Das 11 vezes que ele foi chamado, foram produzidos 7 depoimentos. Desses 7 depoimentos que ele deu, um não batia com o outro. O primeiro não batia com o último, o segundo não batia com o quinto, ou seja, entrou em contradição todas as vezes que foi prestar esclarecimento na Polícia Federal para produzir a delação premiada. Foram inúmeras contradições. A cada vez que era chamado, era uma história diferente que ele contava, mas ferrou a vida de muita gente. Foi com base em informações que ele passou que hoje o Brasil está vivendo essa situação. Homens honrados do Exército Brasileiro se encontram presos, um ex-presidente honrado se encontra processado, entre tantas outras pessoas estão autoexiladas, mais de 2.000 pessoas processadas, centenas delas presas, tudo por causa também, não só, também do senhor Mauro Cid. Esse indivíduo não honra a farda que veste. É um moleque. Sem noção de pátria, sem noção de honra, é um moleque. Eu já vi moleque usar calça curta. Agora, moleque usar farda, estou vendo agora. Ele, durante o seu depoimento desse último dia, desse dia 9, segunda-feira, ele sempre respondia, não sei, não lembro, talvez. Olha só, se ele viveu a história lá atrás, ele sabe. A questão, senhoras e senhores, que quando se fala a verdade, não se esquece. Quando se conta uma mentira, se esquece, cai na contradição. E é justamente por essa razão que ele foi pego no contrapé pelo advogado do general Braga Neto. Esse camarada ferrou a vida de um monte de gente. Ele é indigno de vergar a farda do Exército Brasileiro, apesar de que o Exército Brasileiro tem um monte de gente igual a ele, um monte de topeira igual a ele. E aí? O cara ferrou a vida de milhares de pessoas e está aí, leve, livre, solto, continua mentindo. Continua mentindo. Na mais profunda cara de pau. E a mentira não condiz com a vida militar. Um dos preceitos do meio militar é amar a verdade. E agora está ele aí. Na sua mais profunda cara de pau. Desonestidade. Indigno. Criou uma situação embaraçosa, desnecessária, descolada da realidade contra o presidente Bolsonaro e, consequentemente, contra o país. Alimentou, se fez de moleque de recado, X9, lambe-botas, serviçal do sistema, criando uma história que não se sustenta. Envolveu um monte de gente. E todas as pessoas que foram ouvidas nesse último dia 10 agora, terça-feira, devido à história que ele contou, todas as 8 pessoas, todos 8 indiciados, foram brilhantes nas suas defesas, jogando por terra a narrativa desse indivíduo, Tenente Coronel Mauro Cid. Ele é filho de um coronel do Exército Brasileiro. O nome de guerra do pai dele é General Cid. Certamente, Mauro Cid era aquele playboyzinho mimado e inútil que o pai arrumou uma forma, não sei qual, de colocá-lo no exército para seguir a mesma carreira que ele. E acabou produzindo uma figura dessa. Improdutiva, traiçoeira, traidor, leviano, antipatriota. Um comportamento que não diz com aquilo que prega as Forças Armadas. Extremamente vergonhoso.
E esse indivíduo, quando saiu do governo Bolsonaro, ele foi liderar, comandar uma tropa de elite em Goiás. Olha o tipo que vai comandar uma tropa de elite. Imagine esse indivíduo em um conflito uma situação hipotética. Brasil entra em conflito com outro país. Mauro Cid é comandante de uma unidade em que ele, como militar, cai como prisioneiro de guerra nas mãos do inimigo. Basta o inimigo dar um tapa na mesa para esse frouxo, covarde, traidor, entregar toda a estrutura e sistema, a estratégia do Exército Brasileiro. Isso é indigno. Se ele se intimida com a cara feia do Xandão, como que ele não se sentiria na mão do inimigo? Olha, senhoras e senhores, é vergonhoso o que nós estamos passando. Toda essa situação poderia ser evitada se esse indivíduo não tivesse criado essa história sem pé e sem cabeça, que está caindo por terra agora. Está caindo por terra agora. Mas está trazendo e vai trazer sofrimento a muita gente. É justamente por causa dele que tem muitos militares, irmãos de farda dele, presos. Presos, e sabemos, injustamente. Em uma delas, podemos citar o general Braga Neto. Mauro Cid é uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para o Exército Brasileiro. O que ele fez é reprovável, imperdoável. Ele é o que há de mais podre em todo esse processo. Vergonha, vergonha. É um traidor.